Capítulo 16. Esforço e dedicação. A graça é o oposto do mérito, não do esforço. Dallas Willard. A revelação neotestamentária da salvação pela graça mediante a fé, mensagem clara que jamais deveria ter sido abandonada, acabou se perdendo ao longo dos séculos da história da Igreja. Indulgências sendo vendidas eram apenas um dos aspectos dos grandes desvios doutrinários que se estabeleceram como tradição e prática. Pela bondade divina, essa verdade foi restaurada na Reforma Protestante, especialmente por meio de Martinho Lutero. Desde então, seguimos rejeitando e repugnando toda a insinuação de que a salvação possa ser alcançada por mérito decorrente de obras. Entretanto, é inevitável que a mensagem cristã parece ter alterado de um extremo a outro. Parece haver igrejas contemporâneas uma espécie de fobia a obras e, por falta de entendimento bíblico correto, estamos novamente nos distanciando da verdade de Deus. Aos olhos de alguns, se enfatizarmos esforço, obra ou mesmo a importância das disciplinas espirituais, estaremos em choque com a graça divina. Esse equívoco, ou seja, anular as obras em nome da graça, é tão maléfico quanto acreditar no contrário, que as obras anulam a graça. Dallas Willard, tratando deste assunto, comentou: hoje em dia, não somos apenas salvos pela graça, também somos paralisados por ela. Vivemos num tempo de profunda confusão. Temos dificuldade em entender que a graça não é o oposto de esforço, mas sim o oposto de mérito. Mérito e esforço não são a mesma coisa. Merecer é uma atitude e, sem dúvida, a graça é oposta a ela. No entanto, não é oposto ao esforço. Ao vermos uma pessoa ardendo com o fogo da graça, é bem possível que testemunhemos alguns dos esforços mais espontâneos que podemos imaginar. 1 Coríntios 15:10. A graça é uma fonte de motivação e energia tremenda quando a entendemos e a recebemos corretamente. Não compreendo a mentalidade daqueles que deduzem que a graça divina elimina a dedicação humana. É fato inquestionável que os resultados da vida cristã e ministerial tanto poderiam como deveriam ser potencializados pelo favor divino. Já abordamos a manifestação da graça como força capacitadora e destacamos que ela não se limita à conversão. Antes, se estende a toda a caminhada cristã. Lembremos que o próprio Cristo asseverou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Russell Shedd, referência teológica no Brasil, depois de afirmar que o cristão poderia concluir que, ao ser nova criatura, isso implicaria transformações automáticas produzidas pelo Espírito Santo, assegurou: será grande a decepção dos remidos que esperam uma santificação infundada sem esforço e sem cooperação obediente. O propósito deste capítulo é enfatizar a importância da graça em nossas realizações, não negá-la. Contudo, antes de aprofundar esse aspecto, é necessário esclarecer que na interação entre a deidade e a humanidade, a ajuda divina não elimina a diligência humana. Paulo admitiu que se esforçava para ter uma consciência pura. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Ele também testificava o uso do esforço na pregação do Evangelho. Por isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. A frase esforçando-me o máximo possível fala sobre dar tudo de si. Retrata empenho e dedicação. O apóstolo ainda ensinava aos cristãos que se empenhassem por determinados resultados na vida cristã. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Insistimos em declarar que o esforço não envolve mérito algum da nossa parte. Certa ocasião, alguém me disse, alegando que eu me dedicava demais: eu não entendo o nível de dedicação a Deus e ao Evangelho. Parece-me que você está tentando merecer aquilo que já recebeu, por favor imerecido. Rebati na hora: você está equivocado. Estou ciente de que tudo na fé cristã se baseia na graça divina e que esta, por sua vez, é favor imerecido. A pessoa insistiu:
Então por que você se esforça tanto? Consternado disparei, porque Deus merece. A nossa prontidão não tem nada a ver com tentar merecer algo, e sim com reconhecer que o Senhor é digno da nossa melhor resposta. Por exemplo, sabemos que ninguém é digno por si mesmo da salvação. Trata-se do mérito de Cristo, não dos nossos. Entretanto, a mesma Escritura aponta que devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Não significa que seremos dignos de participar do Evangelho por causa do nosso modo de viver, e sim que o Evangelho que recebemos pelo mérito de Cristo seja digno da nossa melhor resposta, assim como fez os cristãos de Filipos. Paulo então orientou os crentes de Éfeso a andar de modo digno da vocação que receberam, Efésios 4:1, e pontuou aos cristãos de Tessalonicenses, exortando, aconselhando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Tessalonicenses 2:12. O fato de não sermos dignos por nós mesmos de receber o Evangelho não significa que depois de tê-lo recebido, não daremos uma resposta de dignidade no modo de viver a vida cristã. Não há como, pela ótica bíblica, considerar a jornada cristã sem que haja da nossa parte dedicação tanto ao crescimento espiritual como também ao serviço. Observemos a declaração de Pedro. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. 2 Pedro 1:5. Gosto da expressão reunindo toda a vossa diligência, no sentido de se empenhar. Indica que mais do que apenas a mera convocação à dedicação, recebemos um chamado ao empenho total. Contudo, depois de abordar a necessidade de usar toda a diligência, todo o empenho possível, o apóstolo ressalta, poucos versículos depois, que essa ação deve ser crescente, ou seja, depois de usar tudo o que temos, ainda se faz necessário aplicar diligência cada vez maior. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 2 Pedro 1:10. Outra versão bíblica optou pelo emprego da expressão diligência cada vez maior. Vale ressaltar que a diligência humana deve ser classificada como interação com a obra divina. A frase para consolidar o chamado e a eleição de vocês atesta essa realidade. Não se trata de produzir o chamado e a eleição, mas de consolidá-lo ou confirmá-lo. Ou seja, aquilo que procede de Deus em sua graça deve ser ratificado pelos que creem, por meio da entrega e da rendição. O livro de Hebreus também apresenta uma relação entre a prontidão ou diligência e a capacidade de desfrutar as promessas recebidas pela fé. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Hebreus 6, 11 e 12. A dedicação na vida cristã não deve ser vista como concorrente da graça. Trata-se de uma expressão dentro da visão da interação entre a ação da deidade e a da humanidade, do caráter interativo da graça. Isso foi definido e revelado nas Escrituras pelo próprio Deus. Quando adentramos ao terreno ministerial e levamos em conta as questões ligadas ao serviço, a dedicação e o empenho também têm um lugar de importância. Paulo demonstra na epístola escrita aos crentes de Roma que o fato de os dons serem segundo a graça divina não anula a responsabilidade humana de dedicação. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a porção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberdade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, 6, 8. Os dons são, sem dúvida alguma, segundo a graça. São manifestações da capacitação divina que não deixam o dom confinado à capacidade humana. Isso não quer dizer que eliminem a necessidade de empenho.
As palavras destacadas no texto revelam isso. Dedicar-se ao ministério, esmerar-se no ensino, exortar com dedicação, contribuir com liberdade, presidir com diligência e exercer misericórdia com alegria. Mais adiante, na mesma epístola, o apóstolo destacou haver uma harmonia entre o que Cristo fez por seu intermédio e seu esforço de poder fluir com os recursos divinos. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 18 ao 20. Ele se esforçava para pregar e, enquanto pregava, experimentava o que somente o Senhor poderia fazer por seu intermédio. Os resultados de seu ministério são indubitavelmente atribuídos à graça de Deus, sem, contudo, que o apóstolo se esquive de sua responsabilidade e coparticipação na obra divina. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, verso 9 ao 10. Primeiramente, o apóstolo reconhece que tinha um passado que não o tornava digno para compor o seleto time apostólico. Contudo, em seguida acrescentou o entendimento que todos deveriam partilhar, que demonstrava ser o grande diferencial em sua vida e ministério. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo sabia que sua identidade e realização não estava atrelado ao que ele foi e fez antes do nascimento. Também compreendia que, ao produzir grandes resultados no reino de Deus, não podia atribuir sua conquista apenas à sua própria capacidade. Ele afirma com ousadia ter trabalhado mais do que os demais apóstolos, entretanto, reconhece que não havia feito aquilo sozinho. Isso fica evidente na expressão, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse glorioso privilégio que nos foi concedido de interagir em um processo de cooperação do homem com Deus é, sem dúvida, inigualável. Paulo asseverou na primeira carta aos Coríntios que nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9. Posteriormente, na sua segunda epístola aos Santos de Coríntios, voltou a enfatizar que somos cooperadores de Deus, 2 Coríntios 6:1. As Escrituras, quando retratam o exercício do ministério, além de nos classificar como cooperadores que operam juntamente com, também apresentam uma contrapartida, o conceito inverso, Deus em cooperação com o homem. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com sinais que acompanhavam. Marcos 16:20. Assim como nas declarações de Paulo aos romanos de que ele se esforçava para pregar, havia Cristo operando por seu intermédio. Romanos 15, verso 18 ao 20. Constatamos o mesmo fato nesse registro do Evangelho de Marcos. Essa é a interação entre Deus e o homem, o que, por um lado, sustenta a responsabilidade do empenho humano, sem que, por outro lado, deixe de reconhecer a tão importante manifestação do favor divino. Jamais seríamos bem-sucedidos nos resultados ministeriais se estivéssemos confinados a meramente o esforço humano, sem a cooperação da graça. Em contrapartida, ressaltamos que Deus, sem a interação do homem, também não realizaria sua obra na terra. Se enfatizarmos apenas uma parte do aspecto, não alcançaremos a verdade nem teremos a visão completa, revelada na palavra de Deus. Pedro também revelou que se esforçava para garantir determinados resultados em seu ministério.
Eu me empenho para que também, depois de minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. 2 Pedro 1,15. Há uma sinergia extraordinária quando se reúne o esforço e a diligência sem que se deixe de contar com a graça divina. Amado e agradável. A concepção distorcida a respeito de um cristão apresentar ou não dedicação em sua vida cristã, derivada da incompreensão da graça divina, é no mínimo absurda. Entretanto, esse é um equívoco que tem sido propagado por pessoas que acreditam que a graça, em vez de ser ausência de mérito, seria ausência de esforço. Já deparamos com pessoas que atacam a diligência atribuindo a tal virtude falta de revelação do amor incondicional de Deus. Afirmam que o Eterno nos ama pelo que somos, não pelo que fazemos, e nada do que fizermos de bom fará com que o Altíssimo nos ame mais. Por outro lado, nada que fizermos de ruim fará que Ele nos ame menos. Até aí concordo plenamente. O que não entendo é por que essa verdade tem sido usada para depreciar a importância da dedicação do cristão. Por esse motivo, não podemos evitar concluir que se trata de uma dedução que revela a falta de macrovisão bíblica. Já dissemos que uma doutrina bíblica não anula a outra. Pelo contrário, são complementares. Os que sustentam a verdade do amor incondicional divino, em detrimento da diligência humana, evidenciam que não são capazes de ver o quadro completo, levando em conta a doutrina bíblica de agradar a Deus. A nossa resposta digna ao Evangelho deve nos levar a agradar a Deus. Paulo exortou os colossenses a viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Colossenses 1,10. O amor incondicional divino revela o valor que os homens têm para Deus. Em contrapartida, a disposição de agradar a Deus aponta para o valor que Ele tem para nós. Lançamos mão para explicar isso de uma adaptação de um trecho do meu livro Até que Nada Mais Importe. Há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver a vida cristã que seja agradável a Ele. O primeiro determina o nosso valor e diz respeito tanto com o que Deus é, como com o que nós somos. O segundo tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com o que Deus é ou com o que nós somos. Deixe-me ilustrar isso a partir de um episódio que vivi anos atrás com o meu filho Israel. Ele tinha apenas 11 anos de idade. O menino chegou do colégio dando indícios de nervosismo e, pela época da nossa conversa, era o fim do bimestre escolar. Deduzi que a razão do medo estampado no rosto dele apontava para o fato de ele ter de entregar o boletim, que, por sua vez, teria provavelmente notas baixas. Fiquei com dó do aparente desespero dele e, tentando facilitar a notícia que ele tinha para me dar, adiantei o assunto. Em qual matéria você tirou nota vermelha? Ele ficou logo se justificando. Em matemática, pai. É que quando eu voltei da nossa viagem, houve uma prova surpresa antes que eu conseguisse repor a matéria perdida. Permita-me definir o contexto do ocorrido. Era a primeira vez que isso acontecia com ele. Kelly, a minha esposa, além de excelente mãe, é pedagoga e trabalhou muitos anos como orientadora pedagógica. Por causa disso, os nossos filhos tinham que andar na linha, quando o assunto era a formação escolar. Além disso, eu me senti um pouco culpado, porque tinha levado o meu filho comigo a uma viagem logo nos primeiros dias de retorno às aulas. E a matéria perdida, que ocasionou a dificuldade de ele manter a média, era justamente a que se referia àquela dos dias da viagem. Portanto, por se tratar de um réu primário e eu ter certa parcela de culpa, tentei aliviar o peso que ele sentia na entrega do boletim escolar. Continuei a conversa dizendo o seguinte: filho, você está preocupado demais com o que eu posso pensar de você. Acho que você está nervoso porque deve estar confundindo o seu valor com a sua performance.
mas trata-se de duas coisas bem distintas. Então emendei: guarde o seguinte para sempre no seu coração. Nada do que você fizer de bom fará com que eu ame mais você do que eu já amo, e nada do que você fizer de errado fará com que eu ame menos você. Quando eu amo, não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é meu filho, isso basta. De repente, uma carinha meio malandra surgiu em meio à expressão de alívio que se formou no rosto do menino. Quase dava para ouvir o que ele estava pensando. Então, liberou geral? Você me ama igualmente, não importa o que eu faça? Era quase como se ele estivesse me perguntando. E não há motivo algum para que eu me preocupe com a minha performance nos estudos? Foi quando decidi entrar logo em ação e disparei. Ser amado não tem nada a ver com performance, apenas com o que você é. Mas se você quer me agradar, aí já é outra conversa. Graças a Deus meu filho entendeu essa verdade. Isso, por um lado, tirou dele o peso da missão inútil de se tentar fazer merecedor do meu amor paterno. Por outro lado, conscientizou da responsabilidade de se dedicar mais para que me agrade. Alguns anos depois desse ocorrido, li o livro extraordinário O que você está destinado a viver, de John Bevere, e encontrei uma história semelhante a respeito de como ele explicou aos filhos a diferença entre ser amado e ser agradável. Depois de estabelecer o mesmo paralelo que expliquei na minha história com Israel, ele afirmou: sei que isso pode ser uma espécie de choque para você, mas o mesmo acontece em nossa relação com Deus. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Também não podemos fazer nada para que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por sua causa. Isso é outra história. Depois acrescentou: nos últimos anos ouvimos falar muito sobre o amor incondicional de Deus. Uma discussão muito útil e necessária. Entretanto, muitas pessoas concluíram em seu subconsciente que, uma vez que Deus as ama, Ele também está satisfeito com elas. Isso simplesmente não é verdade. Percebemos dois tipos de comportamento equivocado na igreja e sabemos que eles nascem da compreensão errônea. Por isso, não há como tratar o efeito sem tratar a causa. Há muitos cristãos esforçando por merecer o amor do Pai Celestial. No entanto, o amor divino não está relacionado com a nossa performance. Ao contar a parábola do filho pródigo, Jesus não disse que o pai estava desmotivado por amar ou perdoar o filho quando esse regressou à casa. Não. Além disso, o amor daquele pai não tinha relação alguma com a performance do filho. Muitos estão vivendo em semelhante extremo. Acreditam que deveriam merecer esse amor e nunca conseguem viver à altura do que idealizaram. No entanto, há outro grupo de cristãos que sabem que a performance não determina o valor ou a aceitação e por isso mesmo não se importam com o tema. O problema é que essas pessoas não entendem que devemos dar o melhor de nós para agradar a Deus, o que em nada diz respeito a sermos amados por Ele. É evidente que todos são igualmente amados por Deus. Ele deseja a salvação de todos, 1 Timóteo 2,4, e não faz acepção de pessoas, Atos 10,34 e Romanos 2,11. Entretanto, nem todos agradam a Deus com seu modo de se comportar. Esse tópico é, sem dúvida, uma doutrina bíblica que não pode ser ignorada. Cristo, referindo-se ao Pai Celestial, declarou: faço o que lhe agrada. João 8,29. Paulo também fez afirmação consternante ao tema. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. 2 Coríntios 5,9. Notemos que o esforço do apóstolo não era para alcançar algum tipo de mérito. Seu empenho tinha o único objetivo de agradar ao Eterno. As epístolas apresentam recorrentes ênfases sobre agradar a Deus. A repetição do tema eleva sua classificação
de informação para algo enfático. Quanto ao mais, irmãos, já os instruí acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. 1 aos Tessalonicenses 4, 1 e 2. O apóstolo deixa claro que há uma maneira segundo a qual o cristão deve viver e que agrada a Deus. Também aponta que os irmãos de Tessalônica estavam cumprindo este propósito. No entanto, o escritor deixa claro a importância de prosseguir nesse comportamento quando os exorta a que prossigam. Cresçam nisso cada vez mais. Ele afirmou aos crentes romanos que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. O escritor de Hebreus afirma a respeito de Enoque. Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Insta-nos também a que sirvamos a Deus de modo agradável. Hebreus 12:28. Além disso, aponta que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não se trata de um assunto sem importância. A ênfase confirma isso. Como afirmamos, o conceito de agradar a Deus não está relacionado com a busca humana por amor, aceitação ou valor. Pelo contrário, trata-se de uma declaração do valor que nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor, tem para conosco. O empenho, quando aplicamos nesse contexto, é um reconhecimento do valor que o Altíssimo e seu reino têm para nós. Não se trata, como alegam alguns, da tentativa de alcançar valor ou mérito diante de Deus. Avancemos para a compreensão da obra na vida cristã.